Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao SOS das Mães. O seu socorro chegou e é uma alegria para mim estar aqui com você. E hoje nós vamos falar sobre como conquistar o respeito dos seus filhos e vencer os conflitos na maternidade, entendendo como educar com respeito, se conectando à essência do seu filho, a importância dos limites e regras, o que é a essência do seu filho e a personalidade dele e o fundamental, você ocupar 100% o seu lugar emocional de mãe, com leveza e propriedade. Nada é mais transformador do que estarmos no nosso lugar emocional correto. E é por isso que você está aqui, mãe. Você está aqui pelos seus filhos e também por você. Você achou o seu lugar. E agora eu quero me apresentar. Eu sou Eleonora Abdala, sou psicóloga há 16 anos e tenho 3 formações, 3 especialidades. Em terapia familiar sistêmica, em TCC, que é terapia cognitivo-comportamental, e também com crianças em desenvolvimento infantil. E o que eu decidi fazer? Eu peguei meu conhecimento e experiência com adultos e crianças para ajudar mães e pais a criarem seus filhos, a se conectarem com eles e a educar esses filhos de uma forma que traga resultados reais na prática. Através dos meus atendimentos no consultório, os cursos que eu dei, as palestras que eu realizei, eu atuei e intervi em mais de 5.700 famílias. Em 2018, eu idealizei e realizei o curso que foi lindo, Entendendo Meus Filhos. Ele foi presencial, teve turmas em 2018, 2019, e ao invés de eu ficar só falando aqui sobre o curso para você, eu vou deixar minhas alunas falarem um pouquinho. Fez muita diferença até hoje na maneira como me relaciono com meus filhos e com os amigos dos meus filhos também. Eleonora entrou na minha vida há 10 anos, me curou desde então e isso proporcionou uma conexão com meu filho muito forte. Hoje ele tem 17 anos e a nossa relação foi transformada graças a Eleonora. Eu consegui me posicionar como mãe. Foi impressionante como os meus filhos sentiram isso e tudo foi diferente. Olha, Leonora, muito obrigada por tudo. Lindo, né? Agora deixa eu te mostrar algumas fotos da turma. A sala de aula, a gente fazendo as tarefas. Alunos. Mais sala de aula. Olha essa turma aí como foi gigante. Eu amo esse curso, Entendendo Meus Filhos, e tá aqui hoje, começou ali. E talvez você esteja pensando assim, que isso de eu te ajudar a conquistar o respeito dos seus filhos e vencer os conflitos na maternidade? É bom demais para ser verdade essa história, Léo. Mas deixa isso de lado, porque eu vou te contar como eu cheguei nessa metodologia. E foi através da minha própria vida. E para mim é importante que você saiba disso. Eu sou psicóloga, como eu te falei, eu tenho essa experiência profissional que eu contei, mas eu também fui filha e eu sou mãe. Eu nasci numa família bem tradicional, uma família de descendência libanesa, onde família é algo muito, mas muito importante mesmo. E família grande e todo mundo bem colado, né? À toa que eu me tornei terapeuta familiar, né, gente? Meu pai e minha mãe casados, eu e meu irmão, eu, a filha mais velha, uma família com amor, afeto. Meu pai era aquele que chegava do trabalho e sentava para brincar com a gente. Eu lembro do dia que eu e meu irmão ganhamos um Atari, não sei se é do seu tempo. Meu pai fez uma expectativa gigante até esse Atari chegar e foi uma festa quando chegou. O tempo passou, eu entrei na adolescência e com 14 anos eu fui para uma escola totalmente focada no vestibular. E nesse momento a profissão se tornou um valor muito importante na minha vida. Eu já era filha de um pai muito inteligente, meu pai tinha 2 faculdades e aí nessa escola o estudo ainda ficou mais forte dentro de mim.
Mas não só o estudo, o passar no vestibular, sabe? A pressão todo dia, toda aula, a manhã inteira, tudo que a gente estudava, tudo era focado para daqui a 3 anos você vai estar no vestibular, o escolher a profissão que a pessoa vai exercer a vida toda e ainda passar para uma faculdade que tinha que ser, não podia ser qualquer uma. Tinha que ser as tais, tais e tais, e as profissões tinham que ser medicina, direito ou engenharia. Todas as outras naquele tempo, naquela escola, naquele contexto cultural da época, as outras profissões não tinham muita importância. E a gente via a pressão não só na gente, ali, no dia a dia da escola, na nossa turma, mas a gente via na galera acima. Você lembra, né? Quando você estudou, você está sempre olhando para a galera mais velha, né? E a gente via a pressão na galera acima, que já estava no 3º ano, prestando vestibular, e toda aquela história, 30 pessoas para uma vaga, 49 candidatos por vaga de medicina, e a gente só respirava disso e falava isso e aquela pressão. Desde o 1º ano do 2º grau daquele tempo, a gente tinha 2 provas por sábado, todo sábado. Então pensa aqui comigo, era uma vida que se movia para o vestibular, para a vida profissional, e como também faz parte da idade, eu comecei a namorar. Meu primeiro namorado. Continuei estudiosa, e o que aconteceu no final do meu 2º ano? Com pré-vestibular no ano seguinte, eu descubro em dezembro que eu estava grávida. Eu tinha 17 anos, uma menina, e engravidei às vésperas do que eu achava que seria o ano mais crucial de todos. Eu não casei, eu continuei morando com os meus pais. Meu filho nasceu e foi a coisa mais linda. Meus pais eram os avós mais felizes. Eu, claro, passei no vestibular como se esperava, mas passei para algo que eu não gostava. Eu fiz direito, antes de engravidar eu queria fazer medicina, mas a verdade é que eu era só uma menina para eu decidir o que eu queria fazer profissionalmente para sempre. Só uma menina para viver aquela pressão. Mas eu passei. E eu achava linda a teoria do direito, eu fiz amigos e amigas que eu tenho até hoje, inclusive minha amiga agora, antes de eu entrar, ela estava comprando óculos e me mandando foto para eu dizer para ela qual que eu gostei mais. Então, eu tinha que estar naquela faculdade, naquele tempo, eu fiz amigos para minha vida toda que estiveram do meu lado e estão em momentos cruciais da minha vida, quando de repente acontece algo que não podia acontecer. Numa tarde de domingo, a gente em casa, minha mãe sentiu uma dor no braço e vai para o hospital. Vai direto para o CTI em coma. Ela teve um AVC hemorrágico e morreu. Assim, em 2 dias. Ela só tinha 50 anos recém-feitos, eu só tinha 19 anos. Sabe aquela coisa que não pode acontecer? Porque comigo? Porque minha mãe, sabe? Tanta coisa minha mãe ainda não tinha me ensinado, tanta coisa eu queria aprender, viver com ela. Isso causou em mim um desamparo enorme. Perder minha mãe fazia eu me sentir sozinha, mesmo tendo um monte de gente perto de mim. E além de ter ficado triste e ter aqueles momentos de desespero que eu tinha, eu entrei em depressão. Eu via as pessoas rindo, mas para mim tudo estava tão cinza. Cara, eu tinha meu filho com 2 aninhos e pouco, saudável, lindo. Eu tinha meu pai, que era um paizão. Eu estava na faculdade, eu tinha meu carro e eu voltava da aula todo dia chorando depois de 2 anos. E para piorar, se passaram 6 anos e o meu pai morre de um câncer raro de pâncreas que matou ele em 6 meses. Gente, agora éramos só eu e meu filho. A minha sensação de desamparo, sabe? É que éramos só nós 2 sozinhos num planeta Terra gigante. E olha que eu tenho uma família enorme, que eu amo, que me ama, que é presente, que a foto das minhas primas está aqui. Mas perder pai e mãe jovem assim deixa uma sensação horrível, tinha que ser proibido. Por mais que seja uma ordem da natureza que os pais morram antes da gente, não é para eles morrerem quando a gente só tem 19, 23 anos. Não é.
A gente ainda precisa de pai, de mãe. Eu precisava. Mas algo aconteceu. Eu tive um encontro que mudou a minha vida. E a partir desse encontro, eu olhava para o meu filho e uma força me empurrava para frente. Olhar para ele me remetia ao futuro, não tinha acabado tudo. Decidir ser a mãe dele todo dia, o tempo todo, naturalmente sendo, ocupando esse lugar emocional de mãe, me fortaleceu. E eu abracei a maternidade ao invés de resistir a ela. Eu não pensava, ai que difícil, ainda tem essa criança, que saco, ele depende 100% de mim. Era assim, eu perdi minhas raízes, mas existe futuro. O que eu sentia, sabe? Existe uma pessoinha que depende 100% de mim, que perdeu os avós. Eu parecia não ter força por mim mesma, mas por amar a ele, eu tinha toda força do mundo para tudo. E aqui, nesse momento, eu começo a viver um método sem ter a menor noção nem consciência disso. Eu larguei o direito, eu fui fazer a faculdade de psicologia, meu filho vai crescendo, eu me formo, começo a atender, meu consultório vai enchendo, eu nasci para isso e aí meu filho entra na adolescência. Lembra? A fase da minha vida que aconteceu tudo? Adolescência. Lembra de mim? Naquela escola, na pressão, o vestibular, descobri minha gravidez à véspera do 3º ano, a morte da minha mãe, tudo na adolescência. E meu filho entrou na adolescência e chegou o ano do vestibular do meu filho e eu pirei. Eu pensava nisso o tempo todo, eu sofria, inconscientemente eu não sabia que o meu filho naquela fase da adolescência dele estava trazendo no meu inconsciente aquela adolescente Eleonora. Eu achava que estava preocupada com ele, mas não, foi a minha dor, daquilo tudo que voltou como um furacão em erupção dentro de mim. Mãe, se você não resolve alguma questão sua, quando o seu filho chegar na fase dessa sua questão, você vai sentir de novo a mesma dor sem ter consciência disso. Naquela hora eu achava que eu estava vendo o Hugo, mas não estava. Quem eu via ali era a Eleonora adolescente. E eu tentava fazer por ele 1000 coisas que não faziam sentido para ele. Era lógico, ele não era eu. Mas eu não tinha consciência disso. E aí, mãe, eu quero te falar uma coisa. O seu filho não precisa do que você não teve. O seu filho precisa do que ele precisa. E talvez você não esteja conseguindo ver, assim como eu também não via. As minhas dores, a minha história embaçavam a minha visão do meu filho e o que eu achava que era o melhor para ele não era. A minha história me impedia de ver a essência dele. E nisso, naquele tempo, eu voltei para minha terapia e eu voltei a olhar para mim. E mais uma vez, sem saber, eu estava construindo o método mais eficiente da minha vida, que era naturalmente ser a mãe do Hugo e não a mãe daquela Eleonora. Meu filho é uma pessoa diferente de mim e eu consegui olhar para ele e me posicionar, me conectar como mãe, conquistar o respeito dele e vencer os conflitos na maternidade, vendo quem realmente ele é e quem realmente eu sou, curada das minhas dores e dos meus traumas que me impediam de ocupar o meu lugar em todos os sentidos, como mãe, como mulher. Gente, e é tanta mulher sendo mãe do marido e não sabendo, e não sendo mãe emocionalmente do próprio filho. E eu passei a testar tudo isso que eu vivia no meu consultório. Eu já estava formada nessa época e eu estava, de tudo que eu estava vivendo e aprendendo ali dentro de mim e dentro da minha casa, eu colocava em prática na minha vida, e eu ia e fazia com mães e mais mães que eu atendia, com famílias e mais famílias que eu atendia.
E teve uma hora que eu fiquei pensando em por que guardar isso só para os meus pacientes? Até porque meu consultório encheu, meus horários todos cheios e tantas mães ainda precisando de ajuda. E eu ali fechada em 4 paredes. Eu sinto um clamor no meu espírito em ajudar mães que só aumentou. Porque eu sei que existe como dar certo, eu vivi isso. Mas eu confesso, isso me tirou de um lugar de conforto. Porque eu estava de boa ali no meu consultório, tudo fluindo, minha agenda cheia, cursos presenciais. Mas se eu continuasse daquele jeito, eu não teria chegado até você. Se eu ficasse só ali. E você é o motivo para eu estar aqui, mãe e pai. Porque eu acredito sim que se a sua relação com o seu filho estiver saudável, a gente muda o presente e o futuro do mundo. Nossos filhos são o presente e o futuro. Eu acredito em filhos com corações conectados à sua mãe e mães conectadas de maneira saudável aos seus filhos. Eu acredito que a maternidade pode ser algo mais simples. Eu não estou falando fácil, mas sim simples se nós soubermos como agir. Eu acredito em casas cheias de harmonia. Eu acredito em filhos com autoestima saudável, sem estarem envolvidos com coisas ruins e autodestrutivas. Eu acredito, é possível, eu tenho esperança, eu tenho certeza disso. Eu acredito em casas sem gritos, sem agressões, é possível. E agora, antes de eu te falar como conquistar o respeito dos seus filhos e vencer os conflitos na maternidade, deixa eu te dizer 3 coisas que não são para você fazer. Primeiro, você não vai reagir ao que o seu filho fizer. Como assim? Se seu filho te bate, você grita. Isso é reação. Se seu filho não te obedece, você bate nele, você dá um grito. Isso é reação. Você vai agir, mãe, pai, ao invés de reagir. Então, quando algo fora do trilho acontecer, você não vai reagir, não vai fazer nada de imediato, você vai respirar, esperar você se acalmar e aí você vai pensar e vai agir. O reagir não é pensando, entende? Você vai lembrar que vocês estão agora começando um processo. Então, respire, não reaja, nós vamos agir. Você vai aprender a agir, mãe. Segunda coisa que não é para você fazer. Você será mãe só dos seus filhos. Chega, mulher, de ser mãe do seu marido. Chega de fazer tudo para ele, dar toda estrutura para ele, ser a conselheira dele, a faxineira dele, o tudo dele, porque depois que ele estiver bem estruturadinho, ele vai deixar você. Todo filho saudável deixa a mamãe para se conectar com a sua parceira de vida. Então, se seu marido for seu filho, ele vai te deixar. Todo homem precisa e quer uma mulher. Mãe, ele já tem. E se não tem mais, ele tem que trabalhar a orfandade dele. Mas a mãe dele não é para ser você. Não resista à maternidade. É o outro ponto que eu quero te trazer, mãe. Sabe aquela coisa de, tudo sou eu que mando essa criança tomar banho, eu tenho que ensinar a escovar os dentes, eu coloco o almoço, vida cruel, tudo sou eu. Sabe isso? Chega! Sim, tudo é você. Você é a mãe. A criança não vai aprender sozinha. Eu acredito, mãe, a gente acredita que você tem mais anos de vida e mais experiência nessa terra para poder ensinar para uma criança sim, ok? Chega de resistir, porque se a criança sentir que você resiste, ela vai grudar em você. Então chegou o tempo de você parar de gastar energia brigando com você mesma, brigando com sua própria resistência. E aí sim, você vai ter a energia suficiente para olhar seu filho, orientar seu filho e a criança vai ficar lá muito melhor, livre para brincar, porque ele vai ter a sensação que a mamãe está conectada com ele. Ela não está mais resistindo, entendeu? Então vamos lá.
com a minha história de vida, com a história que eu te contei sobre mim e meu filho, somados à minha experiência atendendo mães e filhos todos os dias, há 16 anos no meu consultório, eu vejo que mães e pais têm se sentido frustrados. Essa mãe está se esforçando para educar seus filhos com respeito. Elas amam essas crianças, dão a vida por elas. Mas na prática do dia a dia em casa, um monte de coisa está saindo errada e você tem se sentido frustrada, culpada. Sua filha te enfrenta, seu filho nunca está satisfeito e te responde, não te obedece. Sua filha só faz as coisas do jeito que ela quer. Seu filho não aceita comandos. Sua filha exige de você e não agradece ou pede atenção o tempo todo. As mães estão sofrendo demais e isso é muito cansativo. Você sonhou ser um tipo de mãe, eu sei. E quando você não se vê sendo, você se sente frustrada e cansada. Mas deixa eu te dar uma boa notícia, você está aqui no SOS das Mães, porque nós somos a geração que paramos para prestar atenção à criação dos nossos filhos e queremos mudar. Nós queremos melhorar determinadas coisas nessa criação. As gerações anteriores, nossos pais, nossos avós, essas gerações anteriores à nossa, não pensavam muito sobre isso, não tinham conhecimento do emocional de uma criança e, inclusive, acreditavam que criança só brincava e não entendia nada do que está acontecendo. E essa criança, eles achavam que não prestava atenção em nada, não sentia nada, não percebia nada. Você está aqui, mãe e pai, porque em algum lugar aí dentro de você, você entendeu que não é assim. Seus pais, seus avós não tinham esse conhecimento, mas a psicologia infantil e como um todo evoluiu muito e você sabe disso e quer aprender e melhorar. Então, eu vou te ajudar. Eu vou te dar 3 de vários pilares do meu método, mas eu vou te dar 3. Primeiro mesmo, nós precisamos chegar num outro tipo de educação. Uma educação que respeite a essência dos nossos filhos, mas que dê também contorno à personalidade deles. Hoje nós temos 2 tipos de educação, a educação autoritária e a educação permissiva, mas nenhuma das duas estão funcionando. A educação autoritária foi a que a maioria de nós recebemos dos nossos pais. Essa educação mais antiga, mas que tem coisas essenciais, porque ela é baseada na ordem, nos limites, nas regras. O problema foi a forma que ela foi passada. Essa educação antiga foi passada muitas vezes com autoritarismo e isso provocou em alguns de nós, da nossa geração, o que isso provocou não foi positivo. Nós fomos negados emocionalmente com aquelas falas que nós ouvimos. A nossa essência foi negada. Porque talvez você fosse uma criança curiosa, cheia de perguntas, que questionava, que queria entender, mas aquela educação antiga não dava ferramentas para os seus pais lidarem com isso. Parecia para eles que era desrespeito ou abuso, porque no geral se entendia muito pouco sobre crianças. Então eles falavam, faz porque eu tô mandando, cala a boca. Não era assim? E você perguntava, por quê? Por quê? Aquela criança toda curiosa que perguntava tudo e eles respondiam, porque eu tô mandando. Você não sabe nada. Engole o choro. Quem de vocês já ouviu isso? Eu ouvi. E isso gerou em nós insegurança, repressão. Me sentir negado emocionalmente na minha essência pode calar a minha voz para a vida. E eles faziam isso, falavam assim, porque não sabiam fazer de outra forma.
Mas existiam também aqueles que deixavam tudo, que eram super paz e amor, sem ordem, sem limites, e aí deu ruim também. A educação atual, ela também tem coisas muito boas. Então, eu falei da educação antiga, a que nós recebemos. Agora, a educação atual, ela tem coisas muito boas, como liberdade, respeito, compreensão. Se entende que a criança entende, sente, percebe, mas essa educação está sendo passada de uma forma que está gerando crianças e adolescentes sem contenção, sem limites. É tanta explicação que esse pai e essa mãe dão, é tanto medo das mães em se posicionarem como mães e os pais como pais, tanta insegurança, tanto medo de desagradar os filhos, que não está sendo dada à criança a estrutura interior que ela precisa. Não está sendo dada a ela uma infância segura, porque eu, pai, e eu, mãe, estou inseguro do meu papel, do meu lugar. E aí as crianças ficam agressivas, sem limites, não respeitam, porque elas estão soltas nessa personalidade que está sendo construída, porque não recebem a contenção, o contorno. Pai, mãe, nós precisamos chegar num equilíbrio. Nós precisamos chegar num terceiro tipo de educação, em que você vai respeitar a essência do seu filho, se conectar com essa essência dele, acolhendo, validando, legitimando, mas você também vai dar contorno à personalidade dele através de regras e limites. Para um pouquinho, Rai. Esse é o primeiro pilar que eu te dou hoje do meu método. E eu quero exemplificar isso de uma seguinte forma. Quando você está fazendo um bolo de laranja, você mistura a laranja, o leite, o fermento, a farinha, o fermento no final, você mexe aquilo tudo ali, você bate no liquidificador, mas isso não forma um bolo. Se você virar o liquidificador assim, a massa toda cai e se esparrama, entrando em tudo, tornando um com isso tudo. Crianças sem regras, sem limites, sem contornos, são assim. Toda criança precisa de um contorno na personalidade dela. Essa forma, que em nenhum momento eu estou falando sobre formatar seu filho, mas toda criança precisa que essa essência, esse tom que ela tem, essa coisa natural e única que é só dela, que é a essência, seja respeitada. É essa massinha única, mas que só essa massa não se torna alguém, não se torna um bolo, misturar os ingredientes. Eu tenho que colocar esse bolo numa forma, colocar para assar. E aí, quando eu tirar, aí sim vai ser um bolo de laranja. Eu delimitei o espaço desse bolo, eu delimitei se ele é redondo, retangular, em formato de coração. Você entende o que é um contorno? Todos nós, na nossa infância, sem saber, a gente construía uma linha imaginária aqui. Até onde sou eu e até onde é meu amiguinho, até onde é o outro. Tá fazendo sentido? Então, quando a gente fala desse primeiro pilar, em que a minha proposta é um novo tipo de educação, em que respeita a essência, mas também dá contorno à personalidade, que a gente junta aquilo. E por que a personalidade precisa de contorno? Por causa disso que eu te expliquei do bolo. E aonde a gente consegue esse contorno? Na educação antiga, que tem regra, limite, tem ordem, mas a gente vai trazer esses princípios que são importantes, valorizando a essência, que antigamente os nossos pais, nossos avós, eles não sabiam que existiam. Respeitando que é uma essência única, individual, particular. Sabe? Porque nenhum bolinho de laranja vai ser igual ao outro.
Cada ser é único na sua essência, na sua chama que pulsa. E essa essência vai ser acolhida, respeitada, legitimada. Então, o primeiro pilar que eu te dou hoje é esse. A minha proposta de um novo tipo de educação equilibrada, que junta valores fundamentais da educação antiga, em que em outros tempos foi autoritária, com coisas novas da educação atual. Essência, valor, né? Olhar para dentro, acolher. E a gente cria um terceiro tipo, porque essas duas a gente já sabe que não deu certo. Então, esse é o primeiro pilar que eu trago hoje. O segundo pilar, mãe, pai. Deixa eu beber um golinho d'água. O segundo pilar que eu te dou hoje, para você conquistar o respeito dos seus filhos, para você vencer os conflitos da maternidade, o segundo pilar é: nada é mais transformador do que ocupar naturalmente o seu lugar emocional. E eu vou repetir: nada é mais transformador, nada é mais poderoso do que ocupar naturalmente o seu lugar emocional. Ok? E o que isso significa, mãe? Que nada é mais poderoso do que você ocupar naturalmente o seu lugar emocional e natural de mãe. Deixa eu te falar uma coisa, não é seu filho que te faz mãe, é você. Porque existem muitas mulheres que têm 1000 filhos e não estão emocionalmente ocupando esse lugar de mãe. Elas estão com essas crianças o tempo inteiro, mas elas não estão sendo mãe emocionalmente. Elas levam para a escola, elas levam para o judô, mas elas estão no celular, elas não estão inteiras com aquela criança. Então, não é o seu filho que te faz mãe, é você. Então, é você que decide se fazer mãe, ser mãe. Sua mãe não pode ser a mãe do seu filho, sua sogra, sua irmã. Elas podem ser avós, tias, elas podem ser a sua rede de apoio, mas mãe da sua criança, mãe do seu adolescente aí, mãe do seu jovem, só você pode ser. Então, assuma o comando, toma as rédeas da situação, ocupe o seu lugar. Lembra que eu falei, nada é mais poderoso e transformador do que você ocupar naturalmente o seu lugar. A partir do momento que você gera um filho e dá luz para ele, o seu lugar natural e emocional precisa ser de mãe. Mas como assim, Eleonora? Que história é essa de ocupar lugar? Você está falando de emocional e vem com uma história de lugar. Vou te dizer. Eu posso ter o título de mãe, mas não quer dizer que eu emocionalmente seja mãe. Ter o título não quer dizer que eu exerça essa função emocional, e eu vou exemplificar para você. Vamos pensar num carro, o lugar do motorista, do carona e o banco de trás. Então, a gente vai colocar cada um no lugar aqui no meu exemplo. O lugar do motorista é o lugar emocional de um pai. O banco do carona, eu vou colocar aqui nesse exemplo como o lugar emocional da mãe, o lugar que ela precisa ocupar. E o banco de trás, o dos filhos. As crianças ficam ali brincando atrás. Isso quer dizer que aqui nos bancos da frente tem 2 adultos que decidem tudo e que os filhos podem ficar tranquilos no banco de trás brincando. Se emocionalmente estiverem todos no lugar certo, exercendo a função emocional certa desses papéis, esse pai e essa mãe vão ser o quê? Se eles estão ali nas cadeiras certas, eles vão ser parceiros de vida. Eles vão ter autoridade sobre os filhos. É esse pai e essa mãe no lugar certo que estão guiando esse carro, que estão guiando a vida dos seus filhos. Eles estão dando direção para as crianças. Então, entre eles 2 ali na frente, tudo é combinado. Nós vamos para a esquerda ou para a direita? Tá fazendo sentido?
Mas não é assim que acontece na maioria das vezes. Em alguns casos, a mãe não está ali sentada no banco do carona no lugar emocional de mãe. Muitas vezes ela está lá no banco de trás, sendo a filha desse marido, sendo irmã dos filhos das filhas. Tá entendendo? Tem homem, marido, que está lá no banco de trás também, sendo o filhote da esposa, o homem grande, velho, barbudo, e a mulher dele é a mamãe. Ela tem que ser a mãe desse homem, orientar ele. Ei, você acha que isso é saúde? Você gerou filho para isso? A hierarquia fica toda bagunçada. E se a hierarquia está bagunçada, se você, pai, não está no seu lugar, se você, mãe, não está no seu lugar emocional, na sua cadeira, ocupando o seu lugar emocional, vai dar ruim. E como? Com seus filhos. Eles vão apresentar sintomas, febres. Deixa eu te explicar. Quando a gente tem febre, a febre não é a doença. A febre é o sintoma. A febre é o sinal que o meu corpo, em alguma parte dele, tá dodói, tá doente, ele não tá funcionando bem. E aí eu vou ao médico para examinar e descobrir qual a causa dessa minha febre e tratar, ok? A mesma coisa é com os nossos filhos. O sintoma que seu filho está apresentando, seja ele qual for, não te obedecer, estar agressivo, não dormir ou só querer dormir na sua cama, tá colado ainda mamando no teu peito, baixando a tua roupa para mamar com 3, 4 anos de idade, tá comendo tudo e mama. Não comer. Você bota a comida, ele não come nada. Tirar nota baixa na escola, morder todo mundo, dar tapa em todo mundo, só viver doente, o sintoma que for. Ser levado demais, ser inquieto, esse sintoma é a febre. É um sintoma de que está com algum problema nessa família. Não é o seu filho que é o problema, ele só está manifestando a febre, o sintoma de que alguém está fora da cadeira certa. Alguém está fora do lugar. Se a mãe sai do banco da frente e vem para o banco de trás, eu, filho, vou lá e ocupo o lugar dela. Se papai sai, eu ocupo o lugar dele e me sinto todo poderoso. Eu, criança, mando. Deixa eu te falar uma coisa, pai e mãe. Criança não pode ter poder. Poder adoece uma criança. Poder é coisa de gente grande. Pai e mãe, o poder é para estar nas suas mãos. E talvez você não esteja ocupando o seu lugar, porque na sua infância morreu alguém, como morreu na minha adolescência, ou você foi abusada sexualmente, emocionalmente ou fisicamente, ou a sua mãe não estava no lugar de mãe quando você era criança e você se sentia uma criança solitária na vida, sozinha, indefesa. E você teve que se criar, ao invés de um adulto cuidar de você. E talvez isso, essa sua história, te impede hoje de ocupar o seu lugar emocional de mãe. E eu sei que você não sabia disso. É por isso que eu tô aqui te falando. Seu filho precisa de você naturalmente sendo mãe. Mas ninguém no planeta inteiro é mais importante para o seu filho do que você. E ele não precisa de você perfeita, mãe. Ele não precisa de você perfeita, pai. Isso aqui não é sobre perfeição. Isso é sobre assumir o seu lugar de mãe sendo você. Isso é sobre você assumir o seu lugar de pai sendo você. E você não precisa assumir esse lugar, essa responsabilidade como um peso. Quanto mais responsabilidade com essa criança você tem, quanto mais você está sentado emocionalmente no seu lugar natural de pai e mãe, porque quando você tem um filho, o seu lugar natural é esse. Quanto mais você está sentado nesse lugar, mais responsabilidade você tem com essa criança.
E aí, mais liberdade você tem de oferecer a ela aquilo que você acredita, que você quiser. E aí, você vai parar de gastar energia brigando com você mesma, brigando com a sua própria resistência. E você vai ter a energia o suficiente para orientar seu filho. E aí, essa criança vai ficar melhor e vai se descolar de você. Tá fazendo sentido? Então, eu já te dei 2 pilares. Primeiro pilar é a minha proposta de um novo tipo de educação. Uma educação respeitosa, mas que traz resultados reais na prática. Porque a educação de hoje em dia não tá trazendo resultado real bom, não. Então, o primeiro pilar foi a minha proposta de educação. O segundo pilar foi ocupar o seu lugar. Nada é mais poderoso e transformador do que você ocupar naturalmente o lugar que é seu, que só você é para sentar. E o terceiro pilar. E mãe, pai, deixa eu te falar uma coisa aqui. Você pode escrever no chat do Zoom, tá? Se você tem dúvida, se você tem alguma questão. A gente está gravando aqui esse Zoom e depois eu vou ler as suas dúvidas. Eu quero saber, eu tô aqui por sua causa. Eu quero te ajudar. Eu tô aqui para saber o que você pensa, o que você sente, o que você tem passado. Então você pode falar lá no chat, porque depois eu vou ler tudo, ok? E o terceiro pilar, terceiro e último pilar que eu vou te dar hoje. Dar regras à criança e trazer ordem à vida dela é um ato de amor. Vou repetir. Dar ordem. Não. Terceiro pilar, gente. Dar regras à criança e trazer ordem à vida dela é um ato de amor, mãe e pai. Não tema fazer isso. A criança nasce sem uma ordem aqui dentro. Ela nasce naturalmente desordenada. Que mundo é esse? Como viver aqui? Ela não tem nada disso. Eu não estou falando de ordem no sentido de dar ordem para a criança. Eu estou falando no sentido de trazer ordem à vida dessa criança que nasce naturalmente desordenada. Ela nasce naturalmente sem ordem, sem saber como viver aqui. Ela não sabe nem que necessita de ordem. Para ela não faz sentido tomar banho, fazer xixi no banheiro, escovar o dentinho. Nada disso faz sentido para ela. Ela não sabe como viver desse mundo. Lembra disso. E como você vai trazer essa ordem, mãe, pai? Através de uma autoridade saudável, que vem do lugar de você estar emocionalmente mesmo sentada na sua cadeira de mãe, na sua cadeira de pai. E exercer essa autoridade com amor, com firmeza, com clareza para educar essa criança. E não é você esperar que a criança concorde com você, ok? Você é a adulta. Você é o adulto. Você que tem que ter a maturidade de entender que isso não está naturalmente na cabeça da criança. Ela não precisa concordar com você e nem te achar legal. Ela precisa que você traga essa ordem para esse mundinho interior dela. Lembrando que trazer ordem para a vida do seu filho não vai partir de um lugar de autoritarismo, como foi lá com os nossos pais, nossos avós na educação antiga. Mas trazer ordem para a vida dos seus filhos, pai e mãe, vai partir de um lugar de generosidade que existe dentro de você e eu tenho certeza que existe. Educar nossos filhos e ensiná-los a viver aqui nessa terra é um ato de generosidade e amor que um pai e uma mãe precisam fazer pelas suas crianças. E como? Como trazer essa ordem para as crianças? Essas crianças que nascem naturalmente desordenadas, sem saber nada de como funcionar nesse mundo,
Como eu trago ordem para a vida, para elas, Eleonora? Através de regras que precisam ser definidas nos detalhes. Eu vou repetir. Através de regras que precisam ser claras e definidas nos detalhes. Exemplo, a parede da casa. Mãe, pai, pode rabiscar ou não pode rabiscar? E eu não estou falando aqui sobre certo ou errado, rabiscar ou não, não é sobre isso. Essas regras, quem cria é você. É conforme fizer sentido para você, mãe e pai. Eu conheço mães que deixam rabiscar a parede. E ok, mães que mandam pintar uma determinada parede com um determinado tipo de tinta, porque para a criança poder manifestar ali o seu talento artístico. E ok, a criança ela só precisa saber se pode ou não pode rabiscar a parede. Tá entendendo? Eu não tô falando se é certo ou errado rabiscar a parede. A educação do seu filho precisa ser certa ou errada primeiro dentro de você. Você precisa saber o que ele pode e o que ele não pode. Porque se dentro de você, você é uma adulta e estiver desordenada, você não vai conseguir trazer essa ordem. Outro exemplo, um sofá. Mãe, pai, pode pular no sofá ou não pode? Mais uma vez, não existe certo ou errado. Tem mamães e papais que super ok pular no sofá. É fofo, as crianças pulam com um bichinho no sofá. Tem outras mamães que não. Filho, não pula no sofá porque vai estragar a mola do sofá, porque a mamãe não gosta, porque você tá com o pé sujo, que você estava andando aqui e agora vai sujar o sofá. Não tem certo e errado. A sua criança só precisa saber, mãe, qual é a regra clara para ela poder obedecer. Não tem como ela obedecer se ela não sabe o que é para fazer. Você está me entendendo? A gente, para esse curso aqui, colocou uma pesquisa para eu entender vocês. E eu lendo aquela pesquisa, quantas mães falam que os filhos não obedecem? Mas eu te pergunto, mãe, você está sentando com essa criança e você está mostrando para ali, as regras são claras? Essa criança, esse adolescente, ele sabe o que ele pode e o que ele não pode? Outro exemplo, o prato de comida depois de comer. Mãe, pai, o que essa criança vai fazer com o pratinho de comida dela? Ela vai pegar esse pratinho, ela vai botar em cima da pia, ou não, tem mamãe e papai que não gostam que a criança pegue o pratinho porque pode deixar o pratinho cair, sujar tudo, o pratinho pode quebrar. Entende? A criança precisa saber o que é para ela fazer com o pratinho de comida. A criança ou adolescente precisa saber o que é para fazer com a toalha molhada depois do banho. Mãe, pai, é para a toalha ser colocada no cesto, é para a toalha ficar pendurada no box da parede, é para a toalha ser colocada no varal lá fora, ou a toalha é colocada para lavar porque tem mãe que quer lavar sempre a toalha. Não existe certo e errado. O seu filho só precisa saber claramente qual é a regra. Tá me entendendo? Tá fazendo sentido, mãe? Exemplo, pode bater ou não pode bater? Pode bater no amigo ou não pode bater no amigo? Só bate quando tá lutando no judô? E se alguém te bater na escola? Se alguém bater na escola, eu bato de volta? Pode ou não pode bater? Explica pro teu filho, senão ele fica confusa. Aí a criança bate na escola e chega em casa e fala: se voltar aqui chorando de novo, eu te pego. Você explicou? Você deu a regra clara? Dar as regras claras para a criança, para o adolescente, é um ato de amor, que mais uma vez eu vou te lembrar, é um ato de amor que não parte daquele lugar de autoritarismo antigo. É um ato de amor que parte de um lugar de generosidade, que um adulto entende que é para ele trazer ordem à vida de uma criança. Ok? Se a criança não recebe as regras, porque os seus pais não dão essas regras, presta atenção no que eu vou te falar. Se a criança não recebe porque os pais não dão,
essa criança vai gastar a infância dela tentando descobrir como funciona a vida, tentando descobrir que vida é essa, o que pode e o que não pode, e como uma criança faz isso. Elas fazem isso se colocando em situações, muitas vezes até de risco, para testar, para saber qual é a regra. Seu filho adolescente está passando por um monte de coisa aí fora que você não gosta, que você briga, mas você falou para ele, pai, mãe, o que você acredita, o que você concorda, o que você discorda, o que não é para ele fazer. Ou ele vai ter que ir lá fora, se meter em um monte de situação disfuncional para só quando der ruim você descobrir e você falar com ele? Tá entendendo? É isso. Isso era para um adulto ensinar. O adolescente, a criança, estará sempre fazendo a coisa errada para te obrigar, pai e mãe, a se posicionar. Ele vai buscar sempre quebrar as regras para ficar sabendo que regras são essas para aquilo e para aquilo outro. Ele está gritando, mãe, me dá limite. Tá entendendo? Essa criança, esse adolescente estará sempre fazendo a coisa errada para os pais se posicionarem e dizerem para ela a regra daquilo, o que pode, o que não pode. Ou vai ser aquela criança que vai tentar ser perfeita, se sentindo insegura porque ninguém é claro com ela. A criança precisa conhecer as regras antes, para ela ter uma infância leve, de só brincar na vida, ao invés de gastar toda a energiazinha dela em descobrir as regras. Porque o saudável na infância para a criança é descobrir a vida brincando. Não é para a criança deixar de brincar para descobrir como a vida funciona. Tá fazendo sentido, mãe, pai? A gente tem dificuldade com regra porque nos remete à nossa história e nos dá uma sensação de imposição. Mas a gente precisa combinar uma coisa: nós não vamos gerar nos nossos filhos o sofrimento de que eles precisam descobrir algo que eles não têm estrutura natural e nem a idade para descobrirem, ok? Vamos combinar isso? Vou repetir. Nós não vamos gerar nos nossos filhos o sofrimento, a dor dentro deles, de que eles precisam descobrir algo que eles não têm estrutura natural e nem idade para descobrir. A criança nasce, por natureza, com pouca ordem aqui dentro. Ela precisa do papai e da mamãe, ela depende e ela manifesta claramente que ela precisa, que ela não tem. Ela é só uma criança, ela precisa do adulto que ensine, ok? E nessa hora, talvez você esteja pensando assim, gente, eu tô com calor. E nessa hora, talvez você esteja pensando assim, se isso funciona mesmo. Então, eu vou te contar um estudo de caso de uma família, sem citar nomes, é claro, uma família recasada. O que significa isso? Que quando eles casaram, essa mãe já tinha 2 filhos e com esse marido atual teve mais 2 filhos. Então, uma família recasada com 4 filhos. E o filho caçula, que era, do casal, estava envolvido com drogas, rebelde, só ficava reprovado e tinha chegado ao ponto de que pronto, ele não ia mais à escola, pronto, acabou. E as filhas mais velhas tinham muita raiva dessa mãe. Mas, gente, olha que coisa, essa mãe amava demais todos esses filhos. Ela era atenciosa, a comidinha que cada um gostava ela fazia, mas os filhos estavam com sintomas. Drogas, raiva da mãe, reprovação na escola eram os sintomas, a febre que eles estavam apresentando ali. Isso tudo com uma observação. Tinha muito amor nessa família. Eles se amavam muito, para deixar claro para você que não é sobre amar, não é sobre falta de amor, é sobre não estar no lugar natural que era para se estar.
E eu fui percebendo que essa mãe emocionalmente, mesmo ali fazendo as comidinhas, cuidando de tudo deles, roupinha limpa deles, roupinha cheirosa, essa mãe não estava sentada naquele banco da frente do carro do carona. Ela não estava conduzindo junto com o marido essa família. Ela não estava no lugar emocional de mãe. Eu percebi que no fundo essa mãe inconscientemente era filha também do marido dela, então ela era irmã desses filhos, ela estava lá no banco de trás do carro junto com os filhos. Por isso tinha filho ali que tinha raiva dela, sem saber o porquê, com uma culpa danada de estar tendo raiva da mãe. Por isso o outro filho estava com drogas, sem estudar. Tá fazendo sentido? Ela estava no lugar errado, a cadeira dela estava vazia. Ela ficava chateada demais quando esses filhos falavam coisas que filhos falam mesmo, mas que entra por um ouvido meu e sai pelo outro se eu estiver empoderada do meu lugar de mãe. Mas ela ficava muito chateada, como se ela não tivesse estrutura para dar estrutura a eles. E eu fui percebendo que ela era emocionalmente uma menina. Muitas coisas aconteceram na infância daquela mãe. Então esses filhos inconscientemente sentiam que não era uma adulta que estava ali, mas sim uma menina. Não era uma mãe adulta que estava ali para dar estrutura, regras e limites ainda. Porque ela ainda precisava receber. E quem que dava para essa menina mãe? O marido. Esse marido adotou essa mãe como filha, essa esposa como filha inconscientemente. E quando eu trabalhei com essa mãe, com essa família, algo lindo aconteceu. O casamento dela com esse marido melhorou muito, pois ela se tornou emocionalmente a esposa dele e ela se tornou emocionalmente a mãe dos filhos, porque ela sentou na cadeira dela certa e a mãe na cadeira dela certa, ela é mãe dos filhos e ela é mulher desse homem. E sabe o que mais lindo aconteceu? A filha, que não era desse marido, que esse homem era padrasto, aceitou o padrasto totalmente ocupando o lugar emocional de pai dela. A mãe sentar no lugar de mãe permitiu que a filha relaxasse, que essa filha fosse realmente filha, indo sentar lá no banco de trás do carro, no lugar dos filhos, sendo liberada para se receber, para ser cuidada, amada também pelo padrasto. A mãe se tornou mãe e a filha se tornou emocionalmente filha dos dois. Tá entendendo? Essa filha que estava sem mãe, porque a mãe era irmã dela, que sentia raiva dessa mãe e não se permitia ser filha emocionalmente desse padrasto que exercia uma função emocional. Quando essa mãe ocupa o lugar, essa filha ganha mãe, que antes era irmã. Essa filha ganha pai. E tudo foi dando certo. Sabe por quê? Pelo que eu falei antes, não existe nada mais poderoso e mais transformador do que você estar naturalmente no lugar que é seu. Quando você está no lugar que é seu emocionalmente, tudo flui. E a minha missão pessoal é essa. É criar mais e mais histórias como essa. É mover para que mais filhos deixem de sofrer se sentindo abandonados por mães que os amam mais do que tudo, mas elas não estão sabendo como fazer. Eu vejo muitas mães sofrendo todo dia, cansadas, angustiadas, culpadas, frustradas, com dúvidas. Ainda mais hoje em dia, as séries, os filmes, a internet estão distorcendo tudo e a vida tão corrida que essas mães têm, que até elas ficam confusas e perdidas. Elas não estão mais sabendo como ser mães e por isso eu decidi, mãe e pai, sair lá do meu consultório, daquelas 4 paredes, onde eu já tinha segurança, o meu lugar conquistado, a minha autoridade nesse sentido para estar aqui com você.
E eu adoraria mais ainda, eu ia amar, se em 50 minutos eu pudesse te falar tudo e transformar totalmente você e a sua casa. Mas o fato é que não existe mágica, existe um método, existe uma forma. E é por isso que eu queria dar a oportunidade de você dar um passo à frente e viver essa jornada comigo, participando do Naturalmente Mãe. Eu fico emocionada, só te falar. O Naturalmente Mãe é um programa online dividido em módulos. É um processo de como você se conectar com seus filhos, conquistar o respeito deles e vencer os conflitos da maternidade. Eu vou trabalhar com você a frustração que você sente, que as mães sentem. Para isso não te atrapalhar mais, eu vou te ajudar e te guiar para você educar com respeito os seus filhos, tendo resultados práticos reais. Eu vou te ensinar a dar e como dar limites e regras a eles e a trazer ordem à vida dos seus filhos, que eu te falei lá antes, que são naturalmente desordenados. Nesse programa, a gente vai falar também sobre cada fase dos seus filhos e a sua função emocional, mãe, em cada uma delas. Eu vou te ajudar a conhecer a essência dos seus filhos e educá-los para viverem essa essência aqui na Terra, mas dando o contorno necessário, a personalidade deles. E a gente vai ter também no programa uma caixa de ferramentas, uma parte prática para você ir lá e pegar o que você precisa usar naquele dia, entre várias outras coisas. E quanto isso vai te custar? Primeiro eu quero te falar que esse é um programa sério. Eu, como psicóloga, trabalho com a hora. A sessão de terapia dura determinados minutos e esse tempo tem um valor. E eu sei, mãe, que você já é adulta. Você sabe que tomar a decisão custa. E você sabe também que não tomar a decisão também vai te custar. E o que estará incluído para as que estiverem comigo no Naturalmente Mães? Além de todo o programa do Naturalmente Mãe, você também vai ter direito a 3 bônus lindos. E o primeiro deles, você fará parte comigo da nossa comunidade. Nós vamos criar uma comunidade Naturalmente Mãe, em que você estará. Então, primeiro bônus, você fará parte comigo da comunidade Naturalmente Mães. Segundo bônus, no primeiro mês, nós vamos nos encontrar ao vivo uma vez por semana via Zoom por 1 hora. Então, serão 4 encontros da nossa comunidade no primeiro mês pelo Zoom, ok? E o terceiro bônus, e nos outros 3 meses, nós nos encontraremos todas de 15 em 15 dias via Zoom durante 1 hora cada encontro. Então, nossos encontros durarão 4 meses. No primeiro mês, toda semana, e nos outros 3 meses, de 15 em 15 dias. Você estará comigo aí no seu celular, no seu notebook, nos nossos encontros e na nossa comunidade. E eu acredito tanto nesse programa que eu vou te dar a garantia de 7 dias. Se você adquirir um Naturalmente Mãe e não gostar, eu te devolvo o seu dinheiro. Eu vou te devolver o seu investimento, porque eu estou completamente comprometida com os meus 50%. E eu vou te entregar. Agora, mãe, pai, os outros 50%, a outra parte só você pode fazer e depende de você, que é entrar, que é estar aqui comigo. E eu quero muito te ter no Naturalmente Mãe. E até amanhã, você entrando nesse programa, você estando comigo, até amanhã, todas que entrarem estarão no grupo de alunas. E nós vamos juntas, transformar a relação mãe e filhos. Nós vamos juntas curar mães.
A maternidade para você vai ser leve, prazerosa. Eu não estou falando de fácil, mas pode ser simples. E os nossos filhos, mãe, os seus filhos estarão saudáveis. Nós vamos descobrir qual é a febre, qual é o sintoma, como ajudar, como resolver. E esse é o nosso encontro. Eu estou profundamente grata e feliz por esse nosso tempo juntas. Eu estou profundamente grata por ter saído lá daquelas 4 paredes do consultório e estar aqui com você. Porque eu sinto no mais profundo do meu espírito que essa é a minha missão pessoal. Para isso eu estou aqui e eu quero te encontrar lá, no Naturalmente Mães, o nosso programa para juntas nós conquistarmos o respeito dos nossos filhos, vencermos o conflito da maternidade, curarmos as nossas histórias e ocuparmos naturalmente o nosso lugar emocional de mãe que só nós podemos ocupar. É isso. Obrigada por ter vindo, obrigada por estar aqui. Eu vou ler no chat do Zoom. E é isso, obrigada. E a gente tá junto, continua juntas no Naturalmente Mães. Um abraço bem apertado, mãe, do meu coração com o seu. Sabe aquele abraço que dá para sentir o coração? É esse abraço que eu te desejo agora. Recebe o meu amor, porque eu sinto que tudo que eu vivi, que eu estudei, que eu aprendi, foi para estar com você aqui agora. Um beijo.